Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo comentando dessa vez Plunder, um anime que eu já fiz as primeiras impressões anteriormente, nos 2 primeiros episódios. E bom, muita coisa aconteceu desde então. Tem várias pessoas pedindo pra eu comentar a respeito, porque bom, teve um twist muito louco no anime que virou a cabeça de muita gente aí. Então nesse vídeo aqui eu vou comentar o que anda rolando de interessante em Plunder. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, tops, dentre outras coisas. Além de todos os vídeos do canal adiantados, lives e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho. Então quem já é membro, muito obrigado, ajuda demais. E quem não puder apoiar dessa forma, só dá um like aí, que é de graça e ajuda demais. E quem não é inscrito no canal ainda se inscreva e aperte aquele sininho, para não perder nenhum vídeo. E bom, Plunder, o que anda rolando em Plunder? Bom, é bom recapitular que tinha aqueles buracos lá, lembra? Nesse mundo aí, tem esses buracos que sugam as pessoas para dentro deles, se elas chegam a 0 naqueles números que aparecem neles. Ninguém sabe de onde veio esses números, é um grande mistério, mas as pessoas nascem já e tem esses números no corpo e tem que fazer alguma atividade aí para aumentar esses números. E bom, no meio desse pessoal aí tem esses guerreiros que tem números bem maiores que o normal e isso dá muito poder a eles. Quanto mais números você tem, no caso quanto maior na verdade sua contagem ali, maior é o seu poder. E bom, no começo da história, você pensa que o protagonista é completamente overpower, porque ele tem 5.000 e tantos pontos. Parece muita coisa, mas na verdade não é. Depois vem um cara lá que tem o dobro de pontos dele, e agora vem essa garota aí, que tem 30 e tantos mil pontos. E não só isso, ela tem isso aí também, armas. Armas do mundo humano, em um cenário medieval que não tem essa tecnologia. O que tá acontecendo ali? E aí que vem um twist enorme da história, porque tem um episódio aí que ficam fazendo suspense nesses buracos aí que ficam aparecendo. É tipo aquele negócio que leva eles, no caso pro abismo lá, depois que eles atingem 0 no número deles, só que muito maior. E no caso uma cidade foi totalmente dizimada, depois de aparecer esse buraco aí, e dizem que sai um demônio desse buraco. Então fazem todo um mistério em cima disso, e aí depois tem o resto do episódio, um bando de comedinha boba e tal. Vale dizer, teve no caso, eu posso cortar metade do anime. Se eu tirasse aquela parte de comédia boba, eu poderia cortar, sobraria ainda, e teria no caso algo muito mais centrado em um plot, no caso interessante ali, que te deixa curioso com a coisa toda. Então o que aconteceu nesses últimos episódios, que foi, uou, como assim? Que foi realmente de virar a cabeça ali. Podia ter acontecido uns 6 episódios atrás, se eles no caso se focassem só no plot em si, que de fato é interessante. Vou elaborar várias coisas aqui, te bota pra pensar em um bando de coisas que pode estar acontecendo ali. No caso, te leva a levantar muitas teorias. Mas de qualquer forma, vamos lá. Tem esses buracos aí que estavam aparecendo nesse momento da história, e aí apareceu nessa cidade que eles foram também, surge o buraco lá, do qual saiu o demônio, que dizimou aquela outra cidade. Então deve sair de novo aí, como é esse demônio? Então talvez ele revele mais coisas sobre esse buraco aí, no caso, porque ele suga eles e tal, de onde vem as mãos. Tem muitos mistérios ali com certeza. Esses números aí sempre existiram, ou surgiram em algum momento da história desse mundo aí, e o protagonista parece saber bem mais, no caso do que aparenta sobre esse buraco aí, os segredos dele, etc. Inclusive, ele manda todo mundo se afastar de lá e tudo mais, porque ele sabe exatamente o que vai sair dali, pelo menos dá essa impressão. E tá você lá ansioso pra caramba, querendo muito saber o que diabos vai sair daí, anda logo, mostra, mostra! E aí, vem isso. Caramba! Eu fiquei meio, hã? Pera aí, olha só, sai um helicóptero do buraco. É um helicóptero do mundo humano, aparentemente. O mundo com a nossa tecnologia, então esse buraco aí liga ao mundo humano? Então por que aquele helicóptero saiu de lá e saiu dizimando toda a vila em volta de graça? São um bando de humanos malignos? É o mundo humano mesmo ou é um mundo semelhante ao humano? Mas esse buraco aí aparentemente liga ao mundo humano. Então, que isso? Ou não, pode ser outra coisa, porque não mostrou quem estava dentro do helicóptero. É outra dúvida aí, o protagonista em algum momento olha dentro do helicóptero lá e aí decide não atacar ele. Ele parece que vai destruir o helicóptero, mas para no meio e não vai atacar. Outra coisa estranha, o protagonista comenta como se já conhecesse aqueles helicópteros e tivesse destruído eles muito tempo atrás, se pergunta como essa coisa tá voando. Então, aparentemente, na guerra, anos atrás, e ele é um herói de guerra, um dos Aces, eles devem ter destruído esses helicópteros aí. Eles eram os demônios que saíam do abismo, no caso não eram demônios mesmo, como a gente conhece, eram na verdade tecnologia, e combinaria com isso, porque depois desse helicóptero aí, aparece essa garota, que no caso da tecnologia é um braço robótico,
exótico, armas do mundo humano também. Então o que tá acontecendo ali, droga? Você começa a bolar um bando de teorias e vai bolar mais ainda. Depois do que revela mais à frente, eu vou comentar aqui. Mas, bom, segue aí. E aí tem essa luta lá, ele tentando derrotar o helicóptero, e não bastante, me parece essa garota aí, que tem 30 e tantos mil pontos ali no braço, nossa, vai dar uma surra nele. Ela tem basicamente 5 a 6 vezes o número de pontos dele. Credo! E de onde veio essa tecnologia que ela tem aí? Ela também veio do mundo humano e ela conhece ele, fala com ele como se conhecesse ele. Então o que tá rolando? E como se não fosse o bastante, o protagonista tem duas personalidades. Você descobre isso aí porque ela tá chamando, no caso, uma outra pessoa lá com quem ela quer falar, como se existisse uma outra pessoa dentro do protagonista. E aquela versão dele ali fosse a versão bobinha, então a versão, no caso, feliz dele, a versão legal. A outra versão é mais fria, algo parecido, no caso é melhor de luta também. Ela fica, no caso, tentando invocar essa versão, até que vai sacrificar uma criança lá. E aí, antes de matar a criança, você quer matar. E depois de matar a criança, o cara ia ficar completamente desesperado e ia se transformar, no caso, invocar outra personalidade, etc. Mas não. No caso, ele foi invocado lá antes da criança morrer. Alguns podem ter gostado e outros achando que perderam uma bela oportunidade de criar um drama pesado pra caramba lá. No caso, o olhar dele desesperado e tal, vendo a criança, o sangue dela na cara dele e tal. Eu imagino, no caso, um negócio desse, quando eu vi essa cena, eu imaginei um negócio desse. Ele vai falar, não, então não faça isso, pá! No caso, explode ali a cabeça, no caso vai sangue no rosto dele, aí ele fica completamente louco lá, e aí desperta realmente. E queriam que ele despertasse. Mas não, antes de matarem a criança, ele já desperta lá e mata tudo como se não fosse nada. No caso, ele passa do lado, lá é tão rápido que ele faz. Ele desintegra as pessoas só passando do lado delas. No caso, ele despertou aí essa nova personalidade dele. E, inclusive, com ela, os poderes dele aumentam pra caramba. Foram de 5.700 para 57 mil, aumentou em 10 vezes ali, e aí ele tá muito mais forte, que a garota dá uma surra nela lá, começa a humilhar ela completamente, e você finalmente entende, porque ele parecia mais forte do que deveria, com aquela contagem ali, digamos que tem um poder oculto ali, que ele pode invocar. E, bom, essa segunda personalidade não parece completamente má, ela só quer acabar com os inimigos, e tem dificuldade de julgar quem é inimigo e quem não é. Honestamente, me pareceu que na guerra ele criou traumas e tal. É tipo aquele pessoal que volta das guerras e tal, no mundo real, tô falando, e volta cheio de trauma, tá psicológico, etc. Fica transtornado, e aí afetou psicologicamente ele, então ele separou a personalidade. No caso, transtornada dele virou aquilo ali, e a personalidade, no caso, normal dele ficou, no caso, com o que a gente conhece. Como ele ficava repetido lá, que tem que matar os inimigos e tal, e se ele matar os inimigos, ninguém mais vai ter que sofrer e tal, e matar eles e tudo mais, não parecia realmente que ele estava fazendo por maldade aquilo lá. Como ele ficava repetindo isso aí sem parar, parecia pra mim estresse pós-traumático. Mas não, na verdade, no finalzinho lá, deu umas dicas de que um cara fez uma lavagem cerebral nele. Inclusive nessa aí também, essa outra surpresa, porque quando o protagonista aparentemente derrotou ela, ela cai lá e cai pela metade os números dela. Inicialmente eu pensei que o protagonista, que no caso tinha pego os números porque eles apostaram, no caso toda a contagem deles, mas não, na verdade ela voltou para a personalidade normal dela, que é toda bobinha e tudo mais, em comparação à outra que é bem louca. E a outra aparentemente foi induzida por alguém, no caso eles sofreram uma lavagem cerebral, algo do gênero, que levou eles a criar essas segundas personalidades, não só o protagonista, mas essa aí também. E claro, você pode estar se perguntando, pô Marco, você tirou tudo isso dessa cena aí? Não! No caso é de mais informações que vão surgindo ao longo do episódio, que falam aí dessa transformação dela. É que no caso eles conseguem invocar mais poder, só que eles mudam de personalidade pra isso, ou devido a isso. Então, mesmo o caso do protagonista ali que aconteceu com ela, só que a numeragem normal dela, numeragem, ficou horrível isso, mas no caso os pontos dela são muito maiores do que o protagonista, no caso no modo normal dela, o que leva a criar outra coisa, uma teoria aí, que eu vou comentar no final, porque tem uma coisa que acontece no final, que é extremamente interessante, talvez explique o protagonista e também de onde ele veio. Aparentemente ele não veio desse mundo aí, ele veio da Terra. Inclusive os tais Aces, os heróis lendários que comentavam aí, parecem todos ter vindo do mundo humano, junto com o protagonista. Ou seja, Plunder, na verdade, é um Isekai. Sim. Plot twist, Plunder, na verdade, sempre foi um Isekai e a gente não sabia.
Mas eu vou elaborar um pouquinho mais sobre isso antes. Vamos pra isso aí. No caso, a luta continua, o protagonista derrotou essa, vai matar ela, essa personalidade maluca dele aí, e aí esse cara aparece pra impedir ele. Alguns não entenderam como exatamente ele estava impedindo um cara que era muito mais forte que ele. O cara tinha 57 mil pontos contra um cara que só tem, no caso, 10 mil e pouco. Então ele não teria chance, teoricamente, mas ele revela que tem mais pontos. Sim, naquela outra luva dele, tinha uma outra luva lá que mostrava mais pontos dele. Sim. Pô, Marcos, isso não faz sentido porque se ele tem mais pontos mesmo, antes parecia que ele tava apanhando e tal por um tempão lá. Pareceu que ele era muito mais fraco que o protagonista, na parte do helicóptero também. Se ele sempre teve essa pontuação desde o começo, no caso somado das duas luvas, dá um número equivalente do protagonista, por que exatamente ele ficou apanhando antes? Pô, Marco, o autor queria dar um plot twist e tal, daquela reviravolta ali. Olha, na verdade ele é muito forte. Tá, mas tem que ter lógica, né? Não faz sentido, ele não devia estar ali antes. Ele estava escondendo o poder até agora por que motivo exatamente? Então, tudo bem que fez sentido ele, no caso, bater para o aparelho com o protagonista, quando revelou o número real dele, que era equivalente ao dele, somado das duas luvas, mas ainda assim, ficou meio estranho ele apanhando antes. Então, faltou o autor escrever um pouquinho melhor essa parte. Mas de qualquer forma, segue aí, ele consegue derrotar o protagonista, ele fala que o protagonista está muito fraco. No caso, sem a convicção dele, ele não tá sentindo nada disso nele, então ele parece só um bonequinho controlado e tudo mais, e ele derrota o protagonista como se não fosse nada demais. E bom, o protagonista fica desmaiado lá e volta a personalidade, no caso anterior dele, a personalidade boazinha. Então a luta foi anticlimática. Quem esperava uma luta épica e tal, parecido, não. Mas, no caso, não teve esse clichê. A garota tenta aquele clichê lá de abraçar ele e tal, ele vai voltar ao normal pela garota amada e aí não dá certo. Isso aí foi interessante, saiu daquele clichê padrão e tal, e ele voltou ao normal levando pancada. Mas não foi muito emocionante. Com certeza não. Eu acho que teria sido mais emocionante até se tivesse usado o clichê básico de, no caso, fazer ele voltar ao normal, abraçando ele, tá fazendo uma cena bonita, dramática. Ficaria aquele negócio, já esperava por essa, é o problema. Ou você ganha o já esperava por essa, mas talvez ficasse mais bonito, emocionante. Ou você ganha, ele levou umas pancadas lá do cara e aí ele voltou ao normal. É aquele caminho inesperado, mas que não é muito satisfatório. Eu já comentei várias vezes sobre isso, no caso a quebra de expectativa pode ser uma faca de dois gumes, porque você pode ir por um caminho que não é o que você esperava, só que é muito legal também, às vezes não tão legal quanto o clichê, mas ainda é bem legal, ou você pode ir por um outro caminho, que não é o que você esperava, só que é muito mais sem graça do que a versão clichê ali do que poderia acontecer. Então talvez a gente esteja em um desses casos. Mas de qualquer forma, ele voltou ao normal ali e tá todo feliz de novo. Felizmente, eu tava gostando bem mais dessa versão séria, mesmo com a animação meio capenga ali. Ainda assim, pelo menos tinha história, tinha uns twists ali que estavam interessantes. Estavam fazendo pensar em um bando de teorias. E embora eu desejasse fortemente que o diretor desse anime fosse melhor pra ação, ele não é bom. Com certeza ele não sabe usar a trilha sonora, não é toda... a trilha sonora desse anime é tão sem graça. Outro ponto de Plunder. De vez em quando tem até animação boa, mas tem momentos que... é doloroso. Você fica olhando ali... não é um anime bem animado. Com certeza não é. O primeiro episódio eu achei que eles se viraram bem e tal, conseguiram deixar o negócio mais fluidinho ali, mesmo, no caso, sacrificando um pouquinho da consistência, mas depois não tem consistência e não tem fluidez, você perde os dois, basicamente. Então, não espere um anime mega bem animado. Embora tenha investido um pouquinho mais nesse último episódio, honestamente ficou bem mais ou menos. Mas sempre depende do seu senso lá do que é um animal animado e se você liga ou não pra isso. Tem gente aí, por exemplo, que não liga pra isso. Não viu nada demais aí. Tá só tortinho e tal, não é nenhum problema grande não me incomoda. Tudo bem, eu não vou dizer que você tem que se incomodar com o que incomoda muita gente. Eu, por exemplo, fiz esse negócio aí, meu Deus do céu. Mas outras pessoas, tá de boa, tá tortinho só, nada demais. Bom, tudo bem. Então você vai ficar de boa com Plunder, porque Plunder é menos torto que esse anime que eu mostrei aí. Mas ainda assim, a direção às vezes consegue levar pra frente um anime que não tem uma grande animação, só uma direção boa ali, consegue se virar. Não é o caso aqui, a direção não é boa, principalmente cenas de ação muito sérias. Mas bom, a parte interessante de verdade do episódio que no caso explodiu minha cabeça foi esse finalzinho aí. No caso já tinha várias partes doidas, o helicóptero, eles aparentemente sendo do mundo humano, etc. E aí veio isso.
esse cara aí comenta de uma história aí de uma tartaruga, no caso do coelho, ou mais precisamente da lebre da tartaruga, mas bom, a lebre é muito mais rápida que a tartaruga, e as duas apostam uma corrida, e a tartaruga, como não quer perder, faz um pacto lá, no caso, com um mago que dá poderes a ela que permitem a tartaruga ir lá e fazem isso. E sim, olha a tartaruga, olha a máscara da tartaruga. É a máscara do protagonista, basicamente. Ou seja, a tartaruga é o protagonista. Ele era fraco, aparentemente bem mais fraco os colegas dele. É tudo que eu levei a crer. No caso, baseado nessa cena aí, no caso, nessas explicações, ele devia ser bem mais fraco que aqueles colegas dele, porque o número dele, no caso, normal, é 5.700, e no caso, essa garota aí é acima, bem acima disso, o número dela, sem estar naquela personalidade estranha dela. Ele devia ser um dos mais fracos ali, no caso dos colegas dele, que foram pra esse mundo aí. No caso de fantasia, esse visual aí leva muito a crer isso, porque nesse lado aí é um bando de pessoas com roupas colegiais, ou seja, todos vieram do mundo humano ali, talvez fossem colegas do protagonista, ele perdeu eles ao longo do tempo e tal, mas todos os heróis lendários aparentemente são basicamente heróis invocados, como Isekai normal, só que estava escondido isso na história. É o twist dela, isso aqui é um Isekai, você não sabia, então interessante o que o autor fez aí no caso. Dentro do gênero Isekai, é um negócio diferente, com certeza. Mas, bom, eles foram invocados pra esse mundo aí. E, no caso, pra salvar eles tinham que usar os poderes que ganhavam, daqueles números ali. E, no caso, o protagonista ganhou poucos pontos, era mais fraco que os colegas dele. E aí pediu ajuda a esse mago aí. E esse mago, que tem o mesmo nome daquela segunda personalidade dele, vale dizer. Se repararem no nome do mago, é que eles falam. No caso, lembra um nome em alemão. Mas, bom, esse cara aí deve ter feito uma lavagem cerebral nele. Pra, no caso, ele conseguir invocar aquele poder, só que ele muda completamente de personalidade e vira um louco lá, fanático em matar qualquer coisa que passa na frente dele. Então eu achei que essa seria a explicação, mas é uma teoria. Eu não li o original, foi pelo que eu peguei desse episódio aí me levou a crer. Esse negócio todo. E bom, depois que ele aumentou pra caramba de poder, no caso fazendo um pacto com esse mago, algo parecido pra poder se equivaler aos colegas dele aparentemente também pediram pra esse mago ajudar eles, ou não, talvez não tenham pedido, e o mago foi lá e fez de propósito neles, então a mesma coisa, tanto que essa garota aí também tem uma segunda personalidade, que mostrou ali, que é meio doida também, e dobra os poderes dela. Mas bom, como segue então a história? Eu não faço nem ideia, porque eles vão voltar pro mundo deles, eles não querem voltar pro mundo deles, o que aconteceu com os outros colegas deles, eles morreram, algo parecido, estão vivos por aí. O que esse mago quer? Ele quer o protagonista de volta. Perguntou lá se não conseguiram trazer a tartaruguinha dele. Então, de novo, a ligação com a história. O protagonista é a tartaruga da história dele. O bichinho lerdo lá que pediu ajuda do mago lá pra poder derrotar a lebre. Mas por que exatamente esse cara aí? Que é o protagonista, qual é o objetivo dele? Parece ser o grande vilão da história. E o que são exatamente esses portais? Porque eles sugam as pessoas. Porque as pessoas têm pontos. Então tem um bando de dúvidas aí que eu quero muito solucionadas, tem um bando de mistérios aí. É um mundo de fantasia que na verdade tá misturando com um plot de Isekai. Então, legal. Mas, infelizmente, tá mal dirigido, a animação não é muito boa, a trilha sonora não é muito boa, só, no caso, alguns elementos da história, os mistérios da história. É o que me mantém assistindo ainda. Se você achou esses elementos interessantes e o fato que a garota principal... Bom, parece que vai soltar o cabelo em algum momento, eu reparei nisso na opening também, uma coisa muito importante, ela vai soltar o cabelão. Olha o cabelão. Eu pensei que ela não tinha o cabelão, eu pensei que ela tinha um cabelinho pequeno. Porque o cabelo dela parece curtinho, mas é porque no caso tá sempre preso embaixo daquele negócio, aquele gorrinho lá que ela usa, aquele chapéu ali. E falando dessa garota, muitos fãs da obra comentaram aí que ela ia ficar muito mais forte ao longo do tempo, mas até agora não aconteceu. Deve ser bem mais pra frente na história, talvez na segunda parte do anime aconteça aí, porque já revelaram que tem uma forma de você aumentar muito os seus números aí, talvez usem essa forma com ela, no caso seja por emoção, seja por lavagem cerebral igual o protagonista, alguma coisa aconteça ali, e ela no caso consiga muito mais poder ali pra lutar realmente e não ficar só de princesinha indefesa, que é meio sem graça, honestamente. E eu tô bem curioso com a aparência do protagonista, como ele mudou, no caso do que tem dessa metade, dessa ilustração aí, esse cabelo preto, pra essa aparência aí que não tem nada a ver, basicamente um outro personagem que parece ali pra mim. De qualquer forma, tem vários mistérios na história ainda, principalmente esses buracos aí, o que são eles, pra onde vão? Essas pessoas aí, elas são mortas mesmo? Ou não? São transportadas pra outro mundo? Será que elas vão pra Terra? Porque esse pessoal aí veio da Terra ou não veio? Veio de outro local aí que tinha um helicóptero? Então, nossa, tem tanta coisa ainda pra ser respondida, que com certeza eu vou continuar acompanhando a história, só pra saber as respostas aí. Então é basicamente isso, falei os prós e contras aqui do anime, até o momento, até a metade dele. Se te interessar, pode dar uma olhada. Caso não, deixa pra lá, só sabe aqui de curiosidade que existe um anime aí, no caso com essa proposta, que tem um twist na história que na verdade ele é um Isekai e você não sabia.
E bom, é basicamente isso. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.